os teus ensinos, ó Pai, o teu ensinamento, Senhor Deus. Fala profundamente a cada um aqui. Nos dá a capacidade, Senhor Deus, por meio do teu Espírito, de expor a tua palavra com fidelidade, com simplicidade. E também, Senhor Deus, a tua igreja, de ouvir a tua palavra e retê-la no coração. E que tudo isso, Senhor, possa estar fazendo uma revolução dentro de nós, ó Pai. Que tudo isso possa estar transformando as nossas vidas e edificando-nos, ó Pai, para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós iniciamos na semana passada a introdução, e não terminamos essa introdução, que eu pretendo terminar hoje. E às vezes, como nós falamos anteriormente, a importância da introdução para aquilo que vai ser desenvolvido na epístola. A epístola é a Timóteo, mas nós percebemos que também a epístola é dirigida à igreja, de uma maneira geral. Não era só Timóteo que deveria saber como pastorear e o que fazer. A igreja também precisa saber como deve ser pastoreada, como deve ser conduzida, E o que nós temos aqui na epístola de Paulo, ele vai nos mostrar isso. Essa é uma epístola eclesiástica, ou seja, está voltada para o modus operandi da igreja de Cristo, e em todo o tempo. Não somente naquele tempo do apóstolo Paulo, não somente há 500 anos atrás, século XVI, século XVII, para todo o tempo. Essa é a forma como Deus estabeleceu que a igreja deve andar. E isso fica muito claro naquele versículo que eu acho que é o centro dessa primeira epístola, do capítulo 3, verso 14 e 15. Escreva essas coisas esperando ver-te, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui nós temos os parâmetros com que a igreja de Cristo deve andar, a forma como ela deve proceder, os seus mínimos, vamos dizer assim, detalhes. Eu vou fazer a leitura dessa primeira parte, do verso 1 até o verso 4, e até o verso 7, e aí nós daremos continuidade. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na semana passada nós nos detemos principalmente nessa primeira parte do versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, apóstolo de Deus e de Cristo. E vimos ali por que Paulo está falando isso. A igreja está sendo estabelecida. Muitos tinham uma oposição aos ensinos do apóstolo Paulo. Alguns até não queriam reconhecê-lo como apóstolo. Então esse epíteto, esse início é extremamente pontual e significante para que eles pudessem entender, para que a igreja pudesse entender, apesar dessa carta ser endereçada a Timóteo, que a autoridade de Paulo é uma autoridade apostólica. É Cristo que está falando por meio dele como a igreja deve ser estabelecida. Não são pensamentos humanos, não são concepções humanas. É Cristo quem está falando por meio de Paulo. E na semana passada, nós começamos a falar sobre o apostolado, e falamos do que isso significa. E eu gostaria de encerrar essa questão de uma forma bastante didática, de uma forma assim, bastante professoral. Porque eu queria chamar a atenção dos irmãos, e a gente vai trazer alguns textos, vai ser uma coisa assim meio picada, porque nós vamos falar sobre o que é ser apóstolo, o que é apostolado. Já tínhamos falado anteriormente, citamos esses princípios, mas agora eu quero mostrar essas credenciais de uma forma bastante sistemática, que são as características de todo apostolado, todo apóstolo. Isso assim, não deveria ser para nós algo tão uma surpresa, mas a gente percebe que a palavra de Deus está sempre ficando para trás no mundo que a gente, até mesmo na igreja, infelizmente. Tanto é só você olhar por aí igrejas ditas evangélicas e até igrejas que eram tradicionais, hoje com ministras e apóstolos.
E quando você vê o que essas coisas representam na Escritura, o apostolado, você ri de tristeza e de deboche, por pessoas que dizem que são apóstolos. Essa é a postura da Igreja Católica, né? O apostolado para eles continua na pessoa do Papa. E é interessante que, diferente do que nós vimos aqui, a autoridade apostólica não está no homem, mas está naquilo que ele leva, né? Quando Paulo fala que nós somos vasos de barro carregando tesouros, é esse tesouro que Paulo estava carregando que o tornava um apóstolo. É lógico que tem um caráter aí todo essencial de um chamado, mas o que conferia essa apostolicidade ao apóstolo Paulo, nós vamos ver isso, em essencial era a palavra que ele estava pregando, porque ele foi escolhido com esse propósito. Então eu gostaria de mostrar essas características de todo o apostolado, essas credenciais do apostolado. E em primeiro lugar, os apóstolos foram escolhidos, chamados e enviados por Cristo pessoalmente. Eles recebem a sua comissão diretamente do Senhor Jesus. E existem vários textos que mostram isso. Abram aí João capítulo 6, verso 70. Semana passada eu fiz algumas citações aí de textos e me perdi, porque troquei primeiro com o segundo, Às vezes você digitando lá no computador, aí você, às vezes sai 1 e 2, aí é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, e foi meio complicado aí, mas eu tentei aí dar uma revisada aí nesses textos, se houver alguma discrepância aí, vocês me desculpem. Diz assim: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. De quem que ele está falando? Dos 12 discípulos, que são os 12 apóstolos. Abram agora Atos capítulo 9, verso 15. Há uma grande, não é discussão, mas é discussão no sentido não de oposição, mas com relação aos apóstolos, que na realidade são 13. Nós temos 12 mais Paulo. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, dentro dessa perspectiva, ou seja, dessa credencial. O que é uma credencial? Credencial é aquilo que caracteriza uma determinada função ou ofício. Então às vezes você chega num determinado lugar, você é um oficial de justiça, um militar, alguma coisa assim, aí o cara pede assim, as suas credenciais, aí você mostra a sua identidade. Tá, pode entrar. É aquela identidade que mostra quem ele é. Aqui nós temos essas características, as credenciais dos apóstolos. E só esses que têm todas essas credenciais e que foram especialmente chamados por Deus é que podem assumir esse lugar. E dentre essas credenciais nós só conhecemos 13 pessoas que assumiram essa função. Os 12 apóstolos e Paulo. Atos capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então a primeira credencial do apostolado é serem escolhidos e enviados por Cristo pessoalmente. Todos os apóstolos foram assim. Você tem profetas também que foram assim. E aí os profetas eles estão mais situados no Velho Testamento. Por que os profetas estão mais situados no Velho Testamento? Porque a igreja tinha sido formada por quem? Por um profeta, que era Moisés. Ele traz ali a instituição religiosa de Israel por meio da revelação. Então você tem os profetas ali do Velho Testamento que fazem parte dessa igreja já formada. Agora, no Novo Testamento, nós estamos precisando daqueles, ou seja, o Senhor escolhe aqueles que vão instituir a igreja do Novo Testamento, porque há uma diferença, há uma continuidade, a gente conhece essa continuidade de forma muito clara. Algumas coisas que eram feitas no Velho Testamento não são mais feitas no Novo Testamento, e essa mudança se dá por quê? Por Cristo. Então a igreja agora ela precisa ser direcionada para a continuidade do Evangelho, para a nova aliança, para o novo pacto. E quem são os homens que vão fazer isso? Os apóstolos. E
Para que eles fizessem isso, eles deveriam ser escolhidos pessoalmente por Cristo. É o que você vê com os 12, é o que você vê com o apóstolo Paulo. Quando Judas é reconhecido como filho da perdição, e aí ele não é contado mais no ministério apostólico, ele é substituído. E mais uma vez ali naquele contexto nós vamos ver as credenciais exigidas para que um deles se tornasse um participante desse ministério, do ministério apostólico. Abram Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Diz assim: é necessário, pois, dos homens que nos acompanharam em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. E é interessante porque aqui você vê a exigência é que eles tivessem andado com Jesus, ou seja, eles foram ensinados diretamente pelo Senhor Jesus, foram escolhidos. Quando você pega ali o Novo Testamento, você vê quantos eram os discípulos? 12, mas a Escritura fala em 70. Haviam mais discípulos, não eram somente os 12. Os 12 é aqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus, mas existiam outros. E a gente vai ver que tem os discípulos dos discípulos, ou seja, os discípulos dos apóstolos. E na igreja do primeiro século, esses homens tinham vamos dizer assim, uma palavra mais considerada. Por quê? Porque eles andaram com os apóstolos. Eles foram discípulos diretos desses homens. E aqui a gente vê um aspecto maior. Aqueles que andaram com o Senhor Jesus, que foram escolhidos, e esses discípulos são escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas agora, uma outra característica: se torne testemunha da sua ressurreição. Esse é o segundo aspecto, ou vamos dizer assim, a segunda credencial que nós podemos ver aqui. Jesus pessoalmente os prepara para essa tarefa, e agora eles se tornam testemunhas presentes das suas palavras e dos seus feitos, e em especial, como nós vemos aqui, da sua ressurreição. Especialmente, eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Além de serem escolhidos por Ele, ensinados diretamente por Cristo, eles deveriam também ter visto o Cristo ressurreto. Abra Atos capítulo 1, verso 8 e o verso 22. Olha o que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No verso 22 do mesmo capítulo diz assim: e começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Ou seja, a segunda credencial era que aqueles homens testemunharam, foram testemunhas da ressurreição de Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Olha o que ele diz: não sou eu porventura livre? 1 Coríntios capítulo 9, 1. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho? E apesar desse texto aqui não ser claro, nós sabemos que o apóstolo Paulo viu o Cristo ressurreto e foi comissionado diretamente por ele. Abra 1 Coríntios capítulo 15. Olha que Paulo vai falar dos versos 3 a 9 a respeito disso. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 3 a 9: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Por que ele usa essa expressão, nascido fora de tempo? Porque ele é chamado ao apostolado, mas ele não foi como os discípulos. O seu apostolado veio depois. O seu chamado veio depois. E aí ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Abre Efésios capítulo 3, versos de 2 a 8. É interessante nós termos esses textos sendo comentados para que essa realidade fique marcada. Por quê? Porque ninguém naquela época, e nem agora muito menos, porque a gente sabe que o dom do apostolado estava ligado ao quê? A formação da igreja e, consequentemente, a formação do quê? Do cânon. Ou seja, a revelação da palavra de Deus ali. Então, quando essas coisas cessaram, não havia mais necessidade desse ministério apostólico. A igreja já estava constituída. Isso é tão significativo porque no Velho Testamento, ali no período dos 400 anos de silêncio, as pessoas não iam mais para o vidente ou para o profeta saber a vontade de Deus. Eles procuravam quem? Os escribas, os doutores da lei, porque eles iam interpretar, ou seja, eles iam trazer o ensinamento da palavra de Deus. Esse sempre foi o ponto focal. É na palavra de Deus, na sua revelação, que nós devemos buscar a autoridade para a nossa vida, que nós devemos buscar a vontade de Deus. Os homens são somente instrumentos, e esses instrumentos com o tempo mudam. E aí, Efésios capítulo 3, versos 2 a 8 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele está se referindo ao seu ministério. Pois segundo a revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Então, percebam aqui que dentro dessas características do apostolado, nós temos, em primeiro lugar, foram escolhidos, chamados e enviados por Cristo. Em segundo lugar, eles foram testemunhas da vida, da obra, em especial da ressurreição de Cristo. Mas existe um outro aspecto, e o profeta, o apóstolo, ele deveria ter todas essas credenciais, todas elas, para ser considerado um apóstolo. E o âmago disso tudo é o chamado divino, lógico. Qual era a outra credencial apostólica? Dotados com o Espírito Santo de uma medida especial. E era esse Espírito que o guiava a toda a verdade. Esses homens foram dotados de forma especial do Espírito Santo. Eles eram instrumentos da revelação divina. Os apóstolos eram instrumentos da revelação divina, trazendo o evangelho da nova aliança, trazendo o evangelho que foi pregado lá na sua semente no Velho Testamento e que agora se manifesta em Cristo. E eles são os portadores dessa mensagem, porque eles foram enviados por aquele que é o Senhor da igreja, Cristo. Por isso ele diz, pelo mandato de Deus e por Cristo Jesus. Abram aí Mateus capítulo 10, verso 20. E nós vamos perceber que todos esses textos mostram que esses homens receberam o Espírito Santo de uma forma diferente
dos outros crentes. Olha o que diz: visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E aqui eles se assemelham aos profetas. Todo apóstolo era um profeta, mas nem todo profeta era um apóstolo. Você tem os profetas ali no Novo Testamento, e são poucos, eles são poucos citados, mas você tem Ágabo, e você tem outros agora que eu não lembro, mas eles são poucos citados. Por quê? Porque o ministério apostólico concentrava também o ministério profético. Se você perceber, eu não sei se vou citar isso mais adiante, mas na igreja de Corinto ele coloca ali a igreja nascida, ele coloca um grau de importância na igreja, de função na igreja. E em primeiro lugar estão quem? E é interessante que em primeiro lugar vem aqueles que estão envolvidos com a pregação e ensino da palavra: apóstolos, profetas, pastores e mestres. Por que isso? Porque em todo o tempo em que a igreja de Cristo, seja no Velho e no Novo Testamento, existe, o fundamento é a palavra, é o próprio Cristo, que se manifesta na palavra. Esse é o fundamento da igreja. Abram aí João capítulo 14, verso 26. Olha a promessa de Deus para os discípulos do Senhor Jesus, para os apóstolos. João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor estava dizendo assim: olha, eu vou ensinar para vocês. E muitas vezes os discípulos ficavam assim: o que isso significa? O que isso significa? E num momento determinado, quando o Senhor sobe às alturas, aí as coisas começam a fazer sentido na cabeça dele. Porque o Espírito Santo começa a trazer uma revelação de tudo aquilo, um significado de tudo aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo, e que eles não, até aqueles momentos, eles não tinham entendido completamente. Abram aí João capítulo 15, versos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Quando nós olhamos para a ação do Espírito Santo na vida desses homens, e nós vemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, há uma grande diferença. Por mais que exista aí o mesmo aspecto do entendimento da palavra de Deus, quando o Espírito Santo age no nosso coração e abre a nossa mente, ele abre a nossa mente para aquilo que já foi revelado. Na vida desses homens, o Espírito Santo abriu a mente deles, não somente para entender, mas também como instrumento da revelação de Deus, para eles trazerem o verdadeiro significado do Evangelho que tinha sido pregado inicialmente e estava oculto no Velho Testamento. Quando nós olhamos hoje, nós vemos as coisas descortinadas, porque nós temos a revelação completa. Aqueles homens estavam trazendo isso naquele momento, e causou muito impacto, como o apóstolo Paulo dizendo que judeus e gentios eram era uma só igreja. Veja João Pedro, quando tem aquela visão, ele: não, Senhor, não vou comer essas coisas não, porque essas coisas são imundas. A lei diz que essas coisas são imundas. E aí ele diz o seguinte: não consideres impuro ou imundo aquilo que Deus santificou. E é lógico que ele não estava se referindo à comida, pura e simplesmente. Na realidade, não estava se referindo à comida. E aí logo depois chega Cornélio, e aí ele entende: eita, é isso que o Espírito Santo falou comigo nessa visão. Eu não devo considerar comum ou imundo aquilo que Deus criou. E de quem ele estava falando? Do homem, a sua imagem
e em semelhança. João capítulo 15, versos 26 e 27. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará as coisas que eu devia. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Percebam aqui, essa é uma mensagem, uma palavra diretamente para os discípulos do Senhor Jesus, para os apóstolos. O Espírito da verdade estaria com eles e guiariam a toda a verdade. O ensino dos apóstolos e profetas estavam sustentados e baseados por essa condução de Deus. O Espírito que conduzia todas as coisas. Abram aí João ainda, em João capítulo 16, versos 7 a 14. Deixa eu abrir aqui. João 16... Nós já lemos, né? João 20, 22. É porque é um texto atrás do outro que eu me perco. Diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Eles receberam o Espírito de Deus de uma forma especial. Quando todo crente ele é alcançado pelo Espírito de Deus, ou seja, ele é trazido à salvação, quando o Senhor abre o coração deles, lhes é dado o Espírito. Paulo fala isso no seu primeiro capítulo de Efésios, versos 16 a 19 mais ou menos, acho que 17 em diante, não tenho os versículos precisos, mas diz que o penhor do Espírito, diz que quando o crente se converte, ele recebe esse penhor. Mas aqui o que nós estamos vendo é que esse Espírito foi dado com um outro propósito. E que propósito? Que eles fossem testemunhas de Cristo. E que tipo de testemunha? Uma testemunha especial. Porque por meio do Espírito Santo de Deus, eles estavam trazendo a palavra revelada de Cristo no Novo e no Velho Testamento. Abram 1 Coríntios capítulo 2, verso de 10 a 13. Olha a linguagem do apóstolo Paulo aqui. Olha o que ele diz. O evangelho que ele estava pregando. É isso que significa que ele diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, ele está falando dele, dos apóstolos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E o último texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. Diz assim: de Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses acabamos de ler aqui. Ele fala sobre santificação, e Paulo, ele dá instruções à igreja, e no final ele diz assim:
Olha, quem rejeita isso que eu acabei de falar, não está rejeitando o homem, e sim está rejeitando a Deus. E por que ele fala isso? Porque a palavra que ele estava trazendo era a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. E em quarto lugar, ou seja, a quarta característica desses apóstolos, o primeiro, chamado. O segundo, lembrar aqui, testemunha especial da ressurreição. O terceiro, uma dotação do Espírito especial. E quarto, Deus abençoa a obra deles, confirmando a sua validade por meio de sinais e prodígios, dando-lhes muito fruto por meio do seu trabalho. Eles operavam milagres. Os apóstolos, eles tinham um poder dado por Deus para operar sobrenaturalmente, conforme a vontade de Deus. Não era conforme a vontade do apóstolo. Eu vou ali, hoje eu vou curar um monte de gente. Hoje eu vou ressuscitar gente. Não era assim. Eles eram instrumentos, eles estavam em um determinado lugar, o Espírito Santo falava o coração deles, eles iam e faziam. Então, em quarto lugar, a quarta credencial, sinais e maravilhas acompanhavam a pregação do Evangelho. E é interessante porque nós percebemos que isso faz parte do movimento profético lá no Velho Testamento. Citei isso na última vez. Para confirmar a palavra que estava sendo pregada, acompanhava-se um sinal ou maravilha. E por quê? Para que as pessoas crescem. Às vezes as pessoas acham, sinais e maravilhas do Senhor. Os sinais e maravilhas eram para incrédulos e não para crentes. Porque aquelas pessoas viam que aquelas coisas estavam acontecendo e acreditavam na palavra que estava sendo trazida como palavra de Deus. Lembram lá em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés, e ali você vê instituído o papel profético. Os apóstolos eram profetas porque eram porta-vozes de Deus. E aí Moisés, como é que eles vão saber que o Senhor me enviou? E aí ele, essa vara que está na tua mão, joga no chão, ela vai virar uma cobra. Aí ele pega a cobra, ele vai e pega, e ela vira de novo um cajado, uma vara. Bota a mão no peito. Aí ele bota a mão no peito, quando ele olha, a mão dele está branca, sei lá, como de lepra. E aí ele fala, coloca a mão no peito, ele coloca, e a mão fica limpa. E ele diz, se não te crerem que eu me enviei com o primeiro sinal, te crerão com o segundo. Os sinais e maravilhas era para que as pessoas crescem que aquela palavra era a palavra de Deus. Então os sinais e maravilhas eram para os incrédulos. Como foi para Tomé? Eu só creio se vir. Bem-aventurados que não viram e creram, porque o justo vive pela fé. Vamos lá, vamos abrir aí Mateus capítulo 10, verso 1 e 8. Deus abençoa a obra desses homens, ou seja, Ele torna essa obra eficaz. E é interessante, nesse capítulo 10, os discípulos, ficam impressionados, os demônios os submetem e tal. Aí o Senhor Jesus, eu via Satanás descendo, e aí vos dei poder e autoridade. Aí o que o Senhor Jesus diz? Vocês não devem estar preocupados com isso, maravilhados com isso, mas devem estar maravilhados com a pregação que está sendo trazida e a conversão dessas pessoas. Olha o que diz Mateus capítulo 10, verso 1 e 8. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 8. Curai enfermos, isso é imperativo. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeis, de graça dais. Abram aí Atos capítulo 2, verso 43. Olha o que diz: em cada alma havia temor,
muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, percebam que a Escritura vai nos mostrar que uma das credenciais apostólicas eram os sinais e maravilhas que acompanhavam a pregação da palavra. Abram aí o capítulo 3 de Atos, verso 1 e 2, olha o que diz, e depois logo o verso 6 e 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Verso 6. Pedro, por além disso, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É lógico que o texto aqui ele não traz o que acontece internamente, mas isso aqui não foi um exibicionismo de Pedro. Nem Pedro chegou quando sair de casa, aí, ô João, vamos fazer o seguinte, vamos curar alguém hoje? Desculpem pelo modo irreverente como eu estou falando, mas é dessa forma que nós vemos hoje em dia as pessoas lidando com essas coisas. E quando Pedro chega ali, naquele lugar, no templo, o Espírito Santo de Deus toca no coração dele, para que ele faça aquilo que ele fez, para chamar a atenção para o Evangelho que eles estavam pregando. Abra Atos capítulo 5, versos 12 a 16. É interessante nós termos muitos textos, existem mais, que falem isso, para que nós possamos ver como isso se confirma na Escritura. Atos capítulo 5, verso 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados espíritos, e todos eram curados. Percebam que essas coisas faziam parte do chamado vocacional desses homens. O mundo deveria olhar para eles e ver o poder de Deus se manifestando no meio do seu povo, nesse mundo. Aqui, a igreja estava sendo formada, e isso dava autoridade a eles, não na pessoa deles, mas na pessoa daquele que os comissionou. Abra Romanos capítulo 15, verso 18 a 19. Olha o que Paulo vai dizer aí. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Olha que interessante, por palavra e por obra. Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência. Ou seja, as obras tinham esse propósito, a pregação do Evangelho, para que os gentios pudessem ver e crer, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Até de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança até Ilírico, tem divulgado o Evangelho de Cristo. Todas essas coisas serviram para a divulgação do Evangelho e conhecimento do Evangelho. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Esse verso aqui se encaixa muito especialmente nessa quarta credencial. Ele diz assim: não sou eu, pois as credenciais do apostolado
pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aqui nós estamos vendo, mais uma vez, confirmada aquilo que acabamos de falar. Essa quarta característica, ou credencial, Deus abençoava a obra deles, confirmando a sua validade por meio de sinais e milagres. Hebreus fala isso, no seu capítulo 2, se eu não me engano. Isso, capítulo 2. Que confirmando a palavra que estava sendo pregada, por isso eles não deveriam ser negligentes. Aquilo que eles estavam trazendo por meio da palavra, confirmando por sinais e prodígios. Abra Gálatas capítulo 2, verso 8. Olha o que diz: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Esses homens, eles estavam lançando o fundamento da igreja, que é Cristo, como diz Efésios capítulo 2, verso 20. Por isso Paulo muitas vezes tinha de lembrar de sua autoridade apostólica, porque ele era um nascido fora de tempo. Muitas vezes ele não era reconhecido, é lógico, por pessoas que não queriam ouvir e submeter aquilo que ele fazia, porque os próprios discípulos não somente entenderam o seu chamado, como também o enviaram para os gentios. Ali em Gálatas, Paulo fala isso, e Pedro dizendo: nós vamos para a circuncisão, e você, Paulo, vá para os gentios. E a necessidade que Paulo tinha de lembrar do seu apostolado é porque muitos eram rebeldes à palavra de Deus, contrariando aquilo que Paulo ensinava. E é com essa mesma autoridade que Paulo fala em suas cartas, muitas delas com um tom austero, por causa da rebeldia daqueles que não queriam se submeter à vontade de Deus. Como nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versos 37 a 38, a igreja de Corinto era uma igreja confusa, era uma igreja complicada, igreja de Cristo. E olha o que ele diz lá no final, lá, onde ele demonstra, né, a estrutura, como a igreja funciona. Ela é um corpo. E aí ele orienta como deveria ser o culto, porque provavelmente era uma bagunça. E aí ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar o que eu estou dizendo, será ignorado por Deus. Apesar disso não estar escrito aqui, é esse o sentido. Quem não submetesse ao ensino da palavra de Deus, ou seja, ao que Paulo estava trazendo, como os Tessalonicenses, lembra? Que consideraram aquilo que Paulo estava trazendo, não uma palavra de homens, e sim como realmente é a palavra de Deus que está operando poderosamente no meio da igreja. E se eles não considerassem isso, e não submetessem à vontade de Deus expressa ali, pela voz dos apóstolos, eles seriam ignorados, ou seja, desprezados por Deus. E por último, não seria aqui uma credencial, mas uma especificidade, uma particularidade do ministério apostólico. O ofício do apóstolo não era restrito a uma igreja local, e nem se estende sobre um breve período. Pelo contrário, ele era para toda a igreja e para toda a vida do apóstolo. Enquanto o apóstolo vivesse, ele era um apóstolo. Abra aí Atos capítulo 26, verso 15 a 18.
É interessante, quando você lê a Bíblia nessa perspectiva, você vê que a perspectiva do apóstolo Paulo, quando formava uma igreja, era o quê? Formar uma liderança. Formar quem? Presbíteros. Por quê? Porque Paulo e os outros apóstolos entendiam que o ministério deles era um ministério, de uma certa forma, temporal. Ou seja, enquanto eles estivessem em vida, eles iam exercer esse ministério da igreja. Mas quando eles morressem, quando a palavra de Deus fosse trazida, não haveria mais a necessidade de um apostolado. E agora, quem substitui os apóstolos na igreja? Os ministros. Quem substitui os profetas na igreja? Os ministros. Porque são pregadores do evangelho. Não mais no mesmo aspecto do apóstolo Paulo, trazendo a revelação, os mistérios de Deus, trazendo aquilo que estava oculto, trazendo um ensinamento novo. Novo em que sentido? A partir do que foi revelado no Velho Testamento. Porque quando eles pregavam com a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento. E eles expunham a Escritura e apresentavam o que nós temos hoje no Novo Testamento a partir daquilo que eles tinham na mão. E o Espírito Santo dava sabedoria, revelava aquilo que no Velho Testamento parecia obscuro para a igreja naquele momento. Olha o que ele diz. Atos 26, 15 a 18. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu. Aí é uma narrativa, quando Paulo é preso, aquilo que aconteceu com ele, o seu chamado, né? Ele falando aí para os hebreus, para os judeus: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e de testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Paulo era um apóstolo, e é dessa forma que ele se denomina, apóstolo de Cristo. E percebam aqui, nessa introdução, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, de Jesus Cristo, nossa esperança. Ele é apóstolo, ele foi enviado, ele foi comissionado, ele foi investido dessa autoridade. E Cristo estava operando por meio dele e dos outros apóstolos para o seu apostolado. A mensagem dele era a mensagem de Cristo, a autoridade de Paulo era a autoridade de Cristo, que lhe foi delegada tanto a ele quanto aos demais apóstolos. E por isso, com isso, percebemos a autoridade que a Escritura tem e sua suficiência na vida da igreja, que foi estabelecida pela sabedoria divina. Por isso que ele diz: apóstolo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus, nossa esperança. É interessante aqui, né, essa troca, porque geralmente nós temos na Escritura que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Mas Paulo, ele se refere a Deus como nosso Salvador, por quê? Porque ele é o Senhor da nossa salvação. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A salvação é algo que vem do Pai, mas efetivada pelo Filho. Por isso, tanto uma quanto outra expressão, ela é válida e ela é real. E olha o que ele diz: mandato de Deus e de Cristo. Aqui Cristo é denominado como esperança nossa. E é interessante porque é só quando nós olhamos para Cristo que nós começamos a desfrutar de uma boa esperança. Porque é tão somente nele que se encontra toda a nossa salvação.
Mateus diz o seguinte: Jesus Cristo é a esperança do cristão. Nossa esperança está nele, toda a nossa esperança de vida eterna está edificada nele. Cristo em nós, a nossa esperança. William Hendricks, quando comenta esse texto, ele diz que Jesus se apresenta como nossa esperança, ou seja, o próprio fundamento de nosso sincero anelo, nossa confiante expectativa e nossa paciente espera pela manifestação da sua salvação em toda a sua plenitude. E é somente Ele que torna possível e real essa esperança. É Ele quem revitaliza diariamente isso em nossas vidas. Ele é a fonte, bem como objeto de nossa real esperança, como diz lá a palavra do Senhor em Atos 20, 28. Porque é pela esperança de Israel que Paulo dizia que estou sendo preso com essa cadeia. Essa autoridade, e é em nome deles que o apóstolo Paulo fala. Por isso é importante pararmos aqui e nos determos de uma forma tão pormenorizada no que significa Paulo como apóstolo de Cristo. Por quê? Porque a partir de agora, Paulo vai dizer como a igreja deve funcionar. Paulo vai dizer como deve ser a sua liderança. Paulo vai dizer como os homens devem orar e o que orar. E quando ele fala sobre essas coisas, é Cristo quem está falando por meio dele. E nós não podemos rejeitar ou tentar querer fazer diferente. Porque todos aqueles que ignoram a palavra de Deus na sua instrução, eles serão ignorados. Todos aqueles que desprezam e não levam em consideração os mandamentos do Senhor, eles serão desprezados. É assim que a palavra de Deus diz. E por que nós hoje estamos tentando fazer uma configuração de igreja diferente daquela que o apóstolo Paulo, ou seja, o Espírito Santo de Deus fala por meio da Escritura? Que pretensão é essa? Que orgulho é esse? Que sabedoria é essa? Querer ser mais sábio do que Deus, que estabeleceu todas as coisas e que diz como a sua igreja deve andar. Quem é o homem que pode mudar isso? Ou que pode achar que vai contribuir para melhorar um projeto divino? É muita pretensão. É muita pretensão. É por isso que nós devemos estar atentos a que a palavra de Deus fala e nos submeter a ela. Porque quando um homem fala, e aí no contexto de hoje, aquilo que a palavra diz, não é o pastor, não é o homem, é a palavra de Deus. Por isso a igreja precisa conhecer. E aí a necessidade de que a igreja também tomasse conhecimento. Os membros da igreja precisam, os membros do corpo de Cristo precisam saber como a igreja de Cristo funciona. Aquilo que Ele exige de nós, na nossa santidade, na nossa prática eclesiástica, ou seja, na nossa prática de igreja. Porque nós também, de certa forma, somos censores disso. Porque somos responsáveis também diante de Deus. Quando estamos sendo conduzidos de forma errada e não fazemos nada. Nos deixamos levar por essas coisas. Não fazemos oposição. E é lógico que não é brigando nem batendo em ninguém. Mas é exortando, é mostrando segundo a palavra de Deus. É dizendo, como Natan disse para Davi: você está em pecado, tu és o homem.
Por isso que a igreja precisa conhecer também, para não ser levada, como Paulo vai mostrar aqui, por esses mestres confusos, homens cheios de erudição, provavelmente, e alguns nem tanto, mas se achavam, e causavam grande confusão na igreja, o que nós vamos ver a partir do verso 3. E o Paulo vai chamá-los de mestres, parafraseando, mestres de que nada entendem. A igreja precisa conhecer como ela deve funcionar, para que ela não seja levada passivamente ao erro e ao pecado. E nessa configuração, todos nós somos responsáveis. Não são somente os pastores que são responsáveis por isso. Nós, como igreja, também. Porque nós não podemos aceitar aquilo que contraria frontalmente a palavra de Deus. Vamos orar. Eu esperava entrar no verso 3, mas vamos deixar para a próxima semana. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra.